Dar aí andamento no lançamento das macrotendências. É o quinto ano que a gente está fazendo esse lançamento, né? Desde que a gente começou o festival, a gente traz as macrotendências aqui para serem debatidas, apresentadas para vocês. E esse ano a gente vai falar sobre 2023, 2024. Isso aí, Carol. Vamos começando aqui. Boa tarde, pessoal. Falando um pouco do Lab, né, Carol? O Lab de Tendências da Casa Firjan é um núcleo de pesquisa estratégico para apoiar empresas, indústrias, profissionais na antecipação de temas de impacto. Sim. E a gente lembrar também que a gente faz esse desenho de cenários de futuros, né, que estão presentes nesse relatório, a partir de diversas pesquisas, debates. É um ano de preparação, né, para a gente chegar a esse conteúdo. Lembrando aqui que o nosso foco são o futuro emergente, que é o futuro de 0 a 5 anos. É claro que a gente olha para o futuro pós-emergente, o futuro distante também, mas o foco principal do Lab de Tendências é atender aqui as pequenas e médias empresas, então a gente está sempre olhando para esses sinais mais fortes, o que está acontecendo, o que vai impactar os próximos anos. Aqui a gente traz um histórico, né, como eu falei inicialmente, são 5 anos já da gente apresentando essas temáticas. Então, a gente começou em 2019, 2020, né, com relação ao homem-máquina, mas a partir de 2020, 2021, a gente começou a falar dessa mudança, né, que o mundo está aí em processo. Algumas das coisas que a gente conhecia, né, que a gente acreditava como até quase que verdades absolutas, né, elas começaram a se fragmentar. Então, o mundo que a gente conhecia, né, o século passado, realmente começa a ficar para trás. E desde 2020 a gente está falando sobre isso e a gente vai falar sobre esse ano, como isso se concretiza, né? Então, 2021 também trouxemos aí a questão das incertezas, né, experimentações, e no ano passado já começamos a falar sobre essa necessidade de reconstrução desse mundo. Aqui a gente traz um contexto, é importante, antes da gente apresentar os vetores, a gente falar sobre o contexto mundial, né, no qual a gente se baseou nisso. A gente olha para esses sinais de mudança fortes, fracos, né, e entende o panorama mundial, né, para a gente conseguir detectar as principais temáticas que serão relevantes para a gente, que a gente acredita que terão maior impacto. Então, qual o cenário, qual o panorama que a gente percebe, né? Um mundo com grandes discussões ainda sobre a questão climática. Então, a gente falava sobre emergência climática, a gente falou sobre urgência climática, e agora já se chega a falar até em extremos, né? Inferno climático, caos climático. Uma questão de mudança geopolítica, guerras. Então, assim, uma situação de mundo realmente muito desafiadora. E a partir disso, né, Carol, a gente começou a pensar que vetores que iam mediar esses próximos 2 anos. Então, a partir desse mundo que se mostra cada vez mais necessário de mudar, o que a gente constrói para fazer esse futuro que a gente deseja, né? Então, a gente tem 2 vetores aqui, a prototipação, que se baseia nessa construção de futuros. Então, a gente está vendo aí essas formas de estar no mundo estão passando por essas transformações e que novas relações com o planeta a gente constrói a partir disso. E no segundo ponto, a gente tem os acordos, que são essas demandas globais, e aí mesmo diante, como a Carol falou, desse mundo em fragmentação, dessas disputas, dessas guerras, a gente precisa criar acordos globais para dar conta desses problemas que são globais. Então, a gente vai falar um pouco disso aqui, como isso se desdobra nessas macro tendências. Então, a gente apresenta 3 macro tendências, né? Maquinário, que é uma que a gente vai falar muito sobre a questão da tecnologia, da inteligência artificial, né? Então, sobre esse papel e também como essa tecnologia, essa inteligência artificial chega cada vez mais com uma capacidade imaginativa também, né? Trazendo criatividade e até chegando ali em alguns momentos propor alguns trabalhos criativos, né? Que antes eram reservados aos humanos.
Vinculare, o próprio nome já fala, a gente está falando sobre uma necessidade de um mundo em rede, de que se crie vínculos, né, nesse momento tão desafiador, a importância da colaboração para a gente conseguir superar esse cenário tão desafiador. E o último tema é o protopia, que é, na verdade, um termo que a gente pegou emprestado, né? É um termo que já foi cunhado há algum tempo pelo editor da revista Wired, e ele fala exatamente sobre essa questão do futuro hoje, né? Ele não é nem uma utopia e nem uma distopia, ele está ali no meio do caminho, né? Fazendo uma proposta de trazer essa construção do futuro para o nosso presente. Então, aqui a gente abre com a nossa primeira macro tendência, maquinário. Como a Carol já explicou, ela fala muito de tecnologia. Geralmente a gente sempre tem, né, Carol, um assunto que dá mais ênfase à tecnologia, apesar dela permear todos os temas. E aqui a gente fala dessa tecnologia otimizando processos de uma maneira mais autônoma. Então, está muito ligada à inteligência das máquinas, aos dados e à rastreabilidade. Essa macro tendência traz 3 grandes rupturas, né? Então, como que a gente pode pensar para a gente chegar nos microtemas, né? O que ela traz de novo? Uma disseminação da inteligência artificial, trazendo essa inteligência, essa inteligência artificial mais acessível ao público geral e muito próxima dessas possibilidades criativas, como eu falei anteriormente. A reavaliação dos investimentos, então, quais são os temas importantes para a gente realmente aplicar os nossos investimentos? O que as empresas devem olhar, né, e entender, bom, essa temática é uma temática que é importante para mim agora. A gente já falou de muita tecnologia chegando aí, metaverso, NFTs, mas quais dessas tecnologias realmente são fundamentais para eu conseguir trazer uma mudança, né, seja para o meu negócio, para o meu mercado, para o meu setor, nesse momento, né, ou para encarar ou lidar com alguns desafios. E os limites das máquinas, né? Então, a regulação das máquinas e capacitação dos profissionais para uma atuação conjunta. Um momento onde a gente tem que pensar até onde vai essa máquina, né? E como que ela pode colaborar. E também a relação, né, da gente com esse tipo de ferramenta que está sendo oferecida. E aí, a partir desses movimentos aí de mudança que consolidam essa macro tendência, a gente tem 6 microtemas que dão o tom do que a gente está falando aqui quando a gente chama maquinário. Então, primeiro a gente tem os espaços pensantes, então são as fábricas, as cidades, os negócios, as casas, todos alcançando um novo patamar por meio dessas tecnologias, como 5G, como gêmeos digitais, que estão permeando esses espaços e trazendo novas possibilidades de integração para a gente. E a gente tem também a mobilidade digitalizada, não só, então, esses espaços das casas, das fábricas, mas também a própria malha urbana, né? A gente fala muito dos carros com tecnologias, mas e as próprias rodovias com tecnologias? As malhas ferroviárias hoje também estão disponibilizando dessas tecnologias, trazendo mais segurança, mais velocidade para os transportes e menor impacto, tanto ambiental quanto de riscos outros. E a gente tem as máquinas criativas, a Carol já mencionou, e como a inteligência artificial está se democratizando, e isso fica muito nítido durante o ano, a gente viu vários cases sobre isso, até uma inteligência artificial ganhando um concurso de criatividade. Então, o que isso acontece, como isso impacta os profissionais, como isso impacta a área criativa e como que isso demanda menos habilidades técnicas e traz mais acesso também a essas possibilidades tecnológicas. A gente tem aí, né, cases, né, de tecnologia, inteligência artificial, criando vídeos, né, criando textos, desenhos, então entrando muito forte, né, nesse campo aí, que antes a gente achava que era exclusivo, né, dos seres humanos. Né, exatamente. Até onde vai a imaginação e a criatividade das máquinas, né, uma pergunta importante aqui e que também está permeando o evento. E a gente tem a automatização responsável, então, diante dessa imersão tecnológica, como que a gente pode utilizar essa tecnologia em prol das pautas socioambientais, que são tão importantes hoje. Os produtos rastreados, então, esse mapeamento completo do ciclo de vida dos produtos, em prol da transparência e da sustentabilidade, aonde esses produtos circulam, como que a gente dá conta aí também desses resíduos desses produtos, tudo isso está sendo pensado por meio da tecnologia.
as criptomoedas reguladas, né? Então, essa popularização das criptomoedas, a gente viu muito a questão da economia digitalizada nesse contexto bélico que a gente está vivendo, e também alertas sobre as possibilidades e os riscos dessas inovações tecnológicas. E aí a gente tem algumas oportunidades para pensar dentro desse contexto. Então, uma inteligência artificial para apoiar estratégias de longo prazo. Então, como que a gente pode usar essas ferramentas que estão cada vez mais democratizadas a favor do nosso negócio, as tecnologias autônomas para minimizar os resíduos de fabricação e o rastreamento do ciclo de vida dos produtos para reutilizar materiais. Então, a gente vê aqui, como um resumo dessa macro tendência, uma tecnologia muito utilizada para fins urgentes para a sociedade, importantes para o meio ambiente e para as pessoas. E aí a gente vai para a nossa segunda macro tendência, o vinculare, que, como a Carol já mencionou também, fala muito da rede, né, Carol? E tanto da rede, das pessoas colaborando, isso diferentes setores, setor público, setor privado, diferentes países, e também uma colaboração, uma integração entre os temas. Os assuntos são pensados em rede, os impactos são pensados em rede. Então, a gente está falando aqui de quando eu vou pensar sociedade, eu estou pensando meio ambiente, quando eu estou pensando meio ambiente, eu estou pensando economia, então está tudo integrado. E a gente tem como pontos centrais aqui a metrificação, o coletivo e o propósito. As três rupturas, né, dessa macro tendência, a gente vai falar sobre a economia do clima. Então, a crise climática, né, se ampliando, como já falamos, e apresentando efeitos mais nítidos, né, em diversas áreas. Então, uma necessidade urgente de se criar uma economia que pense nesse clima, que pense nessa situação climática. O movimento anti-greenwashing, aí eu acho que é importante a gente explicar, né, o termo. Greenwashing é um termo usado quando, né, alguma empresa faz uma ação de sustentabilidade, né, e aquilo, na verdade, não tem um impacto efetivo, é muito mais algo, né, só para comunicação, para o marketing, do que realmente para causar um impacto positivo no planeta. Então, esses movimentos anti-greenwashing têm crescido muito, né? Então, agendas globais contra esse mau uso dos selos verdes e outras ações de divulgação incoerentes. Então, criando também uma série de regulações nos relatórios, nas ações, os eventos também que tratam sobre diversos setores, tendo também uma regulação maior, um acompanhamento maior, se as ações de sustentabilidade que estão sendo apresentadas realmente são efetivas. E os desafios multidimensionais, né? A complexidade dos desafios atuais do planeta demanda ações simultâneas em múltiplas frentes. Então, como a Isabela já havia falado, a gente não pode agir apenas em uma direção, a gente tem que olhar, né, para todos os contextos, né, para essas múltiplas frentes, para conseguir uma ação mais eficiente. Desses movimentos de ruptura, né, a gente tem os seis microtemas do vinculare. O primeiro deles é a urgência, são as urgências globais, então essas empresas realizando ações em prol de pautas sociais urgentes, então problemas humanitários, causas, questões de fome, insegurança alimentar, também falta de moradias, empresas chegando junto nesses temas que são pautas aí fundamentais para o planeta. Padrão ESG, então as regulações e as métricas padronizadas também são uma demanda super importante. A gente tem essas empresas divulgando os temas de sustentabilidade, mas isso não está regularizado, não está padronizado ainda. Então, a partir de que métricas elas estão fazendo isso? Então, há todo um esforço hoje para se padronizar esse tipo de conteúdo. A métrica humana vem muito forte também. Quando a gente pensa em ESG, muita gente só pensa em sustentabilidade, mas o social vem ganhando cada vez mais força e também uma demanda de metrificação de qual é o impacto das empresas em toda a sua cadeia, o que elas estão fazendo com as pessoas, como que os trabalhadores estão sendo atendidos, tanto os trabalhadores da própria empresa quanto de outras que fornecem materiais para essa empresa. A gente tem também aqui as políticas ambientais, então são os países, aí, os órgãos reguladores criando tarifas e leis de como que a importação, a fabricação dos bens vai ser feita em prol também do tema da sustentabilidade. A circularidade otimizada, isso é um ponto extremamente importante aqui dentro dessa macro tendência, para a gente pensar como que as empresas podem facilitar o processo de
ações sustentáveis dos seus consumidores. Então, como que eu posso otimizar práticas de reuso, de aluguel e esse tipo de coisa por meio de ações para incentivar, para engajar as pessoas nessas práticas. Tem crescido muito, né, Isabela? A gente falou no outro relatório sobre o reparo obrigatório, e esse é quase como uma continuidade disso, né? Então, tudo bem, precisamos de reparo obrigatório, mas o que eu posso fazer para ajudar os consumidores? Então, as empresas também assumindo muito esse papel, né? Não vou deixar só na mão do consumidor, como eu posso ajudá-lo? Seja, né, a utilizar um produto de segunda mão, ou, né, a usar aquele produto por um momento temporário e depois ele poder substituir facilmente por outro sem ter uma relação de descarte, né, uma necessidade de descarte. Então, realmente, a gente vê aí esse crescimento, e eu acho que uma coisa que marca muito esse reporte é isso, né? Vamos para a ação. A gente realmente tem que achar soluções. E aí, fechando os microtemas dessa macrotendência, a gente tem a vigilância climática também, que são essas tecnologias para o monitoramento das metas de desenvolvimento sustentável e contra os riscos climáticos. Então, como que a gente pode utilizar a tecnologia para facilitar também esse processo regulatório? E aí a gente traz aqui algumas oportunidades dentro do vincular, e a gente tem ampliação da transparência das empresas, trazendo aí novas possibilidades positivas para investimento, porque hoje os investidores estão olhando muito essas métricas. Então, como que ela está impactando o meio ambiente, como que ela está tratando seus funcionários, como que está o avanço financeiro também dessa empresa. Então, tudo em rede sendo avaliado por meio dessas políticas de transparência. As parcerias para impulsionar a agenda climática global, então todos unidos, aí, todos os setores em rede, para entender como que eles vão agir em prol dessas pautas climáticas que impactam a todos. Os novos modelos de atuação dos negócios a partir dessas práticas de circularidade, então mediando muito aí como que as empresas funcionam, que novos serviços elas podem oferecer a partir dessa lógica do clima. E agora a gente caminha, né, Carol, para a nossa última macrotendência, a protopia, que, como a Carol falou, caminha aí num meio termo do presente para o futuro, né, e de algo utópico e algo distópico. Então, muito na ação também, dentro daquilo que a gente já está falando aqui, e uma sociedade desenvolvendo novas formas de se relacionar com o mundo. Então, se eu tenho essa demanda por grandes mudanças, se o mundo que a gente tinha até então não funciona mais para os desafios que a gente tem hoje, como que a gente constrói outra coisa? Agora a gente já está nesse momento de colocar a mão na massa, né, Carol, e fazer essas prototipações, essas invenções, se adaptando e criando em cima do que a gente tem. Protopia me lembra até uma macro que a gente já falou, mas ele tem um diferencial grande, né? Eu acho que a gente foi em 2021, 2022, que a gente teve o Imagimundo, né? A gente falava sobre a importância de se imaginar esses novos mundos. Protopia, ele já traz o quê? A concretização disso, né? Então, não estamos mais imaginando, estamos partindo para a ação. Dentro disso, a gente vê ali três grandes rupturas. Uma é o bem-estar em foco. Isso é algo que a gente não tem mais como não levar em consideração, né? Depois da pandemia, o isolamento, as pessoas começaram a lidar ali também com algumas questões de necessidade de mais qualidade de vida, de se preocupar com a saúde, de ter um momento ali para a família. Então, e esse tema bem-estar cada vez mais em atenção, né? Então, também temos que lidar ali com a questão da maior vulnerabilidade da saúde, impacto da crise climática. Então, as pessoas estão demandando mais isso e as empresas também estão percebendo isso como um ponto muito importante, até mesmo, né, para se preocupar com o seu próprio futuro, né, o futuro dos seus colaboradores, aí estando também muito relacionados à questão desse bem-estar. A necessidade de se desenvolver novos recursos. A gente falou aí sobre problemas climáticos, né, necessidades, aí, faltas, né, que a gente teve ano passado. Acho que uma das temáticas mais importantes, um dos vetores, né, foi a crise na cadeia de suprimentos. Então, como que a gente faz para superar tudo isso, né? Esse impacto da crise climática também nos materiais, nos recursos naturais. Então, uma necessidade de criação de novos materiais e matérias-primas, né? Além da mudança da matriz energética com foco na resiliência. Então, a gente vai ver também nos próximos 2 anos muito investimento e muita chegada também de novos materiais em diversos setores, tá? E as prioridades revistas. Então, a definição dos futuros que desejamos construir e as mudanças que precisam ser feitas em prol disso, né? Então, o que realmente
é importante, né? Quais são as temáticas que a gente deve focar e quais são os futuros que a gente deseja construir hoje. Então, a partir do que você está falando, né, Carol, que a gente vem conversando aqui desde o início, esses reportes todos eles estão em diálogo, né? São contínuos e um responde a questões do outro e avanços também. Então, aqui a gente está vendo muito isso. A partir de tudo que a gente acumulou até agora, como que a gente parte para a ação e cria a base desse novo mundo, desses novos futuros que a gente espera. Então, aqui no Protopia, os microtemas são as utopias urbanas, a cidade vai estar cada vez mais como um tema central para o futuro. Então, como que a gente habita essas cidades, tanto por conta do aumento populacional, quanto por conta das mudanças climáticas. Então, isso é um grande problema para a gente dar conta aí de como responder essas questões por meio da cidade. Os novos materiais, como a Carol falou, vai ter muita inovação também aí, muita resposta a essas inseguranças da cadeia de suprimentos. Então, isso tanto nos novos materiais quanto na inovação alimentar. Então, como que a gente produz novos tecidos, novos materiais para a construção de casas e outras questões fundamentais aí para criar maior resiliência, tanto para os desafios do clima quanto para essas instabilidades aí da cadeia de suprimentos. Inovação alimentar é a mesma coisa, como que a gente dá conta aí de responder a esse, que é um dos grandes dilemas do futuro, a insegurança alimentar e do presente também, obviamente, e por meio de diversas frentes, aí alimentação de laboratório, aí pensando carnes de laboratório, outras formas também de alimentação à base de plantas. A gente tem também aqui um outro tópico central, que é a saúde de precisão, a saúde que vem ganhando, né, Carol, cada vez mais esse cuidado. A gente fala da pandemia muito nos outros reportes também. Sim, um destaque também, né? Uma tecnologia muito forte também, chegando no campo da saúde. A gente já falou dos wearables, como que isso vem se desenvolvendo. E até aquela questão, né, que a gente estava conversando outro dia, né, que as empresas que trabalham em outros setores também se direcionando aí para o campo da saúde, né? Então, como essa questão da saúde tem crescido, né, e se tornado ali um foco até de empresas que não trabalham com esse tema. Sim, exatamente. Há muito tempo se falava que toda empresa viraria no futuro uma empresa de tecnologia. E será que hoje toda empresa de tecnologia vai ser uma empresa de saúde? A gente vê esses grandes players do mercado, a Amazon, Google, entrando no ramo da saúde cada vez mais forte. E por que essa questão, né? A saúde é um tema central e desde o bem-estar mais simples aí do cotidiano até esses grandes temas aí dessa possibilidade de uma pandemia mais constante, como que a gente responde e cria barreiras a isso. E aí a gente tem também a transição energética, que é um outro ponto fundamental, né? As mudanças na matriz energética são um grande tema para os próximos anos. Como que a gente usa fontes de menor impacto e mais autossuficientes, né? Impedindo abalos, como a gente está tendo agora com o fornecimento de energia também por conta dessas instabilidades geopolíticas. E a gente encerra com a gestão do bem-estar nessas empresas atuando para além dos benefícios tradicionais. Não vale mais só ter um escritório que é convidativo, ter outros benefícios que já são comuns a várias empresas, né? Mas como que a gente busca além disso, pensando novas relações de trabalho, novos horários também, etiquetas, rotinas, né? Etiquetas de trabalho. E isso é um ponto importante, né? Porque também a gente viu durante esse momento aí pós, né? Não digamos pós-pandemia, né? Porque a gente ainda está vivendo assim, mas nessa retomada, muitas pessoas optando por sair de empresas, né? Ir para outras empresas por conta daquelas ofertas, especialmente relacionadas à jornada, a bem-estar, né? E apoio ali para uma qualidade de vida. E aí, diante disso, a gente tem algumas oportunidades para agir dentro dessa macro-protopia. O bem-estar dos funcionários, né, como uma base para a estratégia de negócios a longo prazo. A Nike, inclusive, tem um plano de rastreamento, assim, a partir da tecnologia de todos os seus funcionários. A Nike é uma empresa global e para pensar o futuro da empresa também a partir disso, que é uma demanda muito central agora. A incorporação de materiais mais sustentáveis no processo de fabricação da empresa. Então, de novo, aquela demanda, como que eu uso materiais que são mais seguros, tanto para o planeta quanto para a minha empresa, para me tornar mais autossuficiente, né, Carol? Sim. Foi um problema que a gente viu na pandemia, muitas empresas do Brasil sofreram com isso, com fornecimento. Exatamente. Então, essa necessidade, né, de também investir, né, nesse tipo de desenvolvimento, de fazer parte dessa transformação.
Para o futuro que a gente quer construir, inovação e pesquisa são fundamentais. Então, isso aqui está num ponto central, né? Como que eu crio novos materiais. E a criação também de novos nichos de mercado por meio do desenvolvimento de matérias-primas inovadoras. Então, eu abro outras possibilidades também econômicas a partir do investimento nesses novos materiais e matérias-primas. Bom, o que a gente apresentou aqui é um resumo do conteúdo. O conteúdo é muito mais, né, aprofundado, com outras informações, então vocês vão poder ter acesso a isso, né, com o report, aí, acessando o link, né, já podendo baixar o report hoje. E a gente espera que vocês consigam aproveitar bastante esse conteúdo, trabalhar em cima dele, estudar. A gente também está aqui à disposição, né? Se vocês quiserem trocar uma ideia, entrar em contato com a gente, né? Então, aí, o nome da equipe do Lab de Tendências, mas é importante falar que esse conteúdo ele é desenvolvido não só com a equipe nuclear, né? Com a equipe base do Lab de Tendências, mas com toda a equipe da Casa Firjan e também com a participação aí de alguns especialistas que a gente chama para conversar e trocar uma ideia. Então é isso, né, Carol? A gente agora vê vocês aí no futuro, a partir desse material que a gente trouxe, para trocar mais aí, pensar os próximos 2 anos e construir o que a gente quer, não só para o Rio de Janeiro e para o Brasil, mas para todo o planeta. É isso. Muito obrigada.